Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de Direito Administrativo e nós estávamos falando de atos administrativos, estão lembrados disso? Muito bem, vamos continuar falando dos atos administrativos e agora nós vamos entrar num ponto que realmente é um pouquinho chato, vamos dizer assim, né? Porque é um pouco receita de bolo, não tem muito que a gente colocar, que são, na verdade, a classificação dos atos administrativos. Vocês têm isso no material que eu enviei para vocês. E eu vou tentar aqui trazer um pouco mais de informações do que está ali, tá certo? Então, força na peruca nesse momento, tá bom? Eu vou tentar fazer com que o vídeo não fique muito longo, porque realmente é um vídeo um pouco cansativo, mas não tem como a gente escapar dele, tá certo? É muito importante porque na prática, apesar de parecer extremamente teórico, você tem aí uma atuação, uma aplicação prática muito grande nessa explicação que nós teremos hoje. Quando eu falo dos atos administrativos, você sabe, todo tipo de ato emanado aí da administração pública é um ato administrativo. E, tecnicamente, a administração pública emana atos o tempo todo. E eles são dos mais variados tipos. Como é que nós vamos classificá-los? Ora, veja, tudo depende qual o aspecto que você está vendo daquele ato administrativo. Um mesmo ato administrativo pode até se conceituar, se classificar de várias formas, tá? Mas vamos trabalhar com isso. Se você, por exemplo, analisar o ato administrativo considerando o destinatário, isto é, para quem aquele ato é produzido, você pode ter um ato administrativo individual. É aquele que se destina a uma pessoa em particular, ou a um grupo de pessoas mais determinadas, tá? Seria, por exemplo, uma demissão. Demissão é um ato administrativo, estou demitindo um servidor público. Uma exoneração, no caso de ser o cargo em comissão. Cargo em comissão, você lembra que ele é exonerado, não é? Do mesmo jeito que ele é admitido sem concurso público, ele também é exonerado sem nenhuma explicação. Então, é um ato administrativo individual, tá? A outorga de uma licença, quando alguém pede, o cidadão comum pede uma licença para algo, ou até o funcionário solicita uma licença, quando isso é respondido, quando você tem um retorno da administração, entendemos que é um ato administrativo individual. Por quê? Porque vai para aquela pessoa especificamente. Já quando é um ato administrativo geral, esse ato se destina a uma grande parcela de sujeitos indeterminados. E todos aqueles que se veem ali abrangidos pelas demandas, pelos preceitos que aparecem naquele ato. Traduzindo, é simples. Se não for individual, para uma determinada pessoa, se for para um número indeterminado de agentes e todos eles vão aí acabar recebendo as determinações daquele ato, dizemos que é um ato geral, um ato administrativo geral. Isso olhando para o destinatário, tá certo? Muito bem. Quando você analisa o ato administrativo com relação ao seu alcance, veja bem o termo, ao seu alcance, eles podem ser internos ou externos, e aí é simples. Veja bem, um ato administrativo interno é aquele cujos destinatários são os próprios órgãos e agentes da administração pública. Não se dirigem a terceiros. Então, por exemplo, uma circular, uma portaria, uma instrução. Quer dizer, muitas vezes você tem uma portaria definindo horários dos funcionários, não é? Uma circular definindo o uso de determinada vestimenta, o uniforme. Isso é um ato administrativo interno, cujo alcance é interno. Ato administrativo externo, ao contrário, é que alcançam aí os administrados, a população de forma geral, a coletividade. Só entram em vigor, pessoal, esse tipo de ato externo depois de publicado, percebeu? Porque esse é um pouco diferente, né? Esse precisa da publicidade para que a população, a sociedade possa tomar conhecimento. Então, por exemplo, uma admissão, o sujeito que é admitido, isso tem que sair no Diário Oficial. Uma licença também terá que ser informada. Então, esse tipo de ato é chamado de ato cujo alcance é externo, ato administrativo externo, para os administrados, para a população. Fácil, né? Boa. Se você olhar para o ato administrativo, aí com relação ao seu objeto, do que ele trata, né? Aí nós temos 3 tipos de ato, pessoal, chamado ato de império, ato de gestão e ato de expediente, ou mero expediente. O ato de império é aquele em que a administração pratica no gozo de suas prerrogativas. Lembram das prerrogativas sobre o regime jurídico administrativo? São aqueles privilégios, aqueles poderes que detém a administração, né?
Quando os seus atos estão imbuídos deste poder, desses privilégios, né? Isto de acordo com a supremacia do interesse público sobre o privado, lembra disso? Então, esses atos estarão em posição de supremacia perante o administrado. É o que a gente chama de ato de império. Por exemplo, uma desapropriação, lembra? Quando a administração desapropria um imóvel, é ato de império. Você concorda que o seu vizinho não pode desapropriar o teu imóvel porque ele gostou, tem um quintal, um pedaço do seu quintal que não usa. Falou, vou puxar esse pedaço de quintal, vou tomar para mim, tá? Vou desapropriar porque eu quero fazer aqui uma churrasqueira. Não, ele não tem poder para isso. Agora a administração tem, é ato de império. Uma desapropriação, então, uma interdição, a gente tem visto aí nesse momento de quarentena, né? Uma interdição. Requisição, quando a administração pública requisita um imóvel particular, então requisição administrativa, tudo ato de império. A gente fala de império porque emana de um poder maior, é quando a administração usa de suas prerrogativas, dos seus privilégios. Já o ato de gestão, o ato administrativo de gestão, o nome já diz, são os praticados pela administração em situação de igualdade com os particulares, sem usar da sua supremacia. Percebeu? Então eles estão de igual para igual com o particular, tá? Então, por exemplo, uma alienação, quando o Estado vai comprar ou vender alguma coisa, ele está em uma condição de igualdade, tudo bem? A aquisição de bens, uma certidão, esse tipo de ato a gente chama de ato administrativo de gestão, tá? Em que não há uma supremacia. O Estado, a administração, não está utilizando dos seus poderes, dos seus privilégios nesse contato com os indivíduos, tá ok? Muito bem. E os atos de expediente são aqueles praticados pelos agentes subalternos, os que não têm poder, o servidor propriamente dito. Atos de mera rotina interna da administração, por exemplo, um protocolo. Então você leva um documento lá na prefeitura e leva uma cópia, ou eles te dão um protocolo que você entregou o documento, o papel, sei lá, tudo bem? Então protocolo, fácil, né? Muito bem. Se você olhar também os atos administrativos sob o prisma de um regramento, como se fosse regrar alguma situação, bom, aí eles podem ser vinculados ou discricionários. E aqui, pessoal, nós já falamos muito sobre isso. Dada a importância desse tema, eu venho falando isso já há várias aulas, né? Mas só para recapitular, o vinculado, quando não há aí para o agente uma liberdade de escolha, alternativas, né? Devendo se sujeitar às determinações da lei, e aí você terá aí os 5 elementos, lembra, já preenchidos, a própria lei os determina. Então, por exemplo, uma licença, um pedido de aposentadoria. Ora, no pedido de aposentadoria, se o servidor já detém este direito, ele já tem o tempo necessário, a idade exigida pela lei, é simplesmente um ato vinculado. A administração terá sim que aposentá-lo normalmente diante do pedido. Já o ato discricionário, neste caso, quando há uma liberdade de escolha. Veja, essa liberdade de escolha já é prevista na lei, tá? Não é da cabeça do agente. Mas ele tem uma liberdade de escolha, prevista em lei, no que diz respeito ao mérito. Lembra? Como assim o mérito? Conveniência e oportunidade, tá? O exemplo disso, talvez, é uma autorização. Quando alguém vai lá e faz um pedido de autorização, a administração analisa se vai conceder ou não essa autorização. Porque a autorização é diferente de uma licença, né? Na licença, você apresentando ali os requisitos necessários, a administração tem que te dar a licença. Já a autorização, não. Há uma subjetividade na autorização, né? Por isso é discricionário. Percebeu? Então tá bom. Outro, se você analisar ainda o ato com relação à sua formação, de como ele é formado, você terá 3 tipos de atos. O ato simples, o ato composto e o ato complexo. Pessoal, essa parte é shows de lock. Não é brincadeira. Porque a confusão é enorme nesse ponto. Olha, um ato administrativo simples é aquele produzido por um único órgão. Podem ser simples, singulares ou simples colegiais. Como assim? Simples singulares, quando emanado de um único órgão, um órgão individual, um agente que vai lá e vai realizar o ato.
ou simples colegiado, onde naquele órgão esse ato pode ter que passar por por um grupo de pessoas que autorizam, decidem sobre aquilo, mas é um único órgão, percebeu? Por isso é simples, emana de um único órgão, uma única secretaria, um departamento, tá? Um ministério. Já o ato administrativo composto, ele será produzido por um órgão, mas depende da ratificação, da concordância de um outro órgão para se tornar exequível, isto é, executável. Como assim? Exemplo, dispensa de licitação. Dispensa de licitação. Veja que não é uma coisa que apenas o próprio órgão que está fazendo a licitação decide. Ele precisa de uma ratificação. Quem é que dará essa ratificação? Possivelmente o TCU, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Conselho de Contas. Então você tem o órgão realizando ali a dispensa, mas aquela dispensa depois será fiscalizada, analisada e terá que ser ratificada por um outro órgão. Um outro órgão separado, diferente. No Simples, por exemplo, você tem um despacho. Simples despacho na repartição pública. É um único órgão que faz o ato, pronto, feito, acabou, está resolvido. No Composto, é um órgão que produz o ato, mas aquele ato produzido por um órgão só vai depender de que um outro órgão o ratifique, o confirme, para que ele se torne executável, exequível. Bacana, né? Já o complexo, o ato administrativo complexo, ele emana, ele se origina, ele resulta da soma de vontade de 2 ou mais órgãos, entendeu? Você não deve confundir com o chamado procedimento administrativo, por exemplo, uma concorrência pública, tá? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas emana de 2 ou mais órgãos. Por exemplo, a escolha em lista tríplice. Como assim? Olha, vamos lá. A gente trabalha com o judiciário. Então, você sabe que, por exemplo, para escolher um órgão, vamos imaginar que seja um desembargador ou um juiz de um TJ, de um TRF. Veja bem, como é que funciona isso? Se você estiver naquele 5º constitucional, ele deverá emanar ou de um órgão da advocacia, lembra? Ou de um do Ministério Público. Então vamos imaginar que seja a OAB que vai indicar aquele desembargador ou aquele juiz do TRF. Ele faz uma lista, lembra? E coloca essa lista para o tribunal. O tribunal vai retirar alguns nomes dessa lista. Muitas vezes a lista vem com 6 nomes. O tribunal vai e retira 3, ficam 3 nomes. E aí o governador ou o presidente é que vai entre os 3 escolher quem efetivamente ficará com o cargo. Percebeu? Isso é um ato complexo, um ato administrativo complexo. Por quê? Porque neste caso ele se origina, ele emana, o ato de definir quem será aquele novo desembargador, aquele novo juiz, ele emana de uma decisão que envolve mais de um órgão, no mínimo 2, Aqui neste caso você tem a OAB, que não é um órgão específico, mas vamos pegar o MP, a OAB não é órgão da administração pública, concordo, mas os outros, você tem o tribunal que deverá tirar 3 nomes para ficar só 3, e você põe depois o chefe do executivo, que entre os 3 escolherá um. Se você pegar o Ministério Público, vamos imaginar que naquele tribunal, agora, pelo 5º Constitucional, deverá ser um membro do Ministério Público. Ora, os órgãos do Ministério Público escolherão, por exemplo, 6 nomes. O tribunal vai retirar 3, ficam só 3, e aí o órgão do Executivo é que escolhe um entre os 3. Tivemos 3 órgãos aí da administração, percebeu? Isso é um ato administrativo complexo. Pessoal, preste bem atenção. A diferença do composto para o complexo, no composto, o ato ele emana de um único órgão. Ele precisará, este órgão, da ratificação, da concordância de um outro órgão para que ele seja exequível, executável. Já o ato complexo, a criação, a sua existência, a sua execução já é originária de 2 ou mais órgãos diferentes. Tudo bem? Bacana? Esse pedaço é meio trash, hein? Tome cuidado com isso, tá bom? Faça aí uma separação dos 2. Tá legal?
Muito bem. Bom, fora esta classificação que eu acabei de dar, eu acho que é importante a gente analisar um outro ponto aqui, com relação à validade do ato administrativo. Se eu não me engano, pessoal, eu já comentei isso com vocês em sala de aula, mas eu vou só confirmar novamente, e isso vai lembrá-los um pouco sobre as aulas de direito civil. Lembra quando vocês falam dos atos jurídicos e tudo mais? Então, vai lembrar um pouquinho. Nós temos os atos administrativos e eles podem ser válidos, nulos, anuláveis ou inexistentes. Percebeu? Olha só. Quando a gente fala que um ato é válido, é aquele que atende a todos os requisitos legais, isto é, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Pode estar perfeito, pronto para produzir os seus efeitos ou estar pendente ainda de algum evento futuro, mas ele é válido. Mesmo que ele não esteja funcionando, ele é válido, tá ok? Então, vamos dizer que vai haver aí um show, por exemplo, qualquer, e está marcado para determinado dia, tudo bem? Já está tudo organizado, já está tudo arrumado, as pessoas pediram autorização, já está separado o local e tudo mais, só que não acontece já, vai acontecer depois, mas ele já é válido. O ato administrativo nulo, pessoal, é o que nasce com um vício insanável, ou seja, um defeito que não pode ser corrigido, não produz qualquer efeito entre as partes. Já tem vício, tá bom? No entanto, em face dos atributos dos atos administrativos, né? Atributos, lembra dos atributos? Ele deve ser observado até que haja decisão. Como assim? Quando eu falo dos atributos, lembra da imperatividade, autoexecutoriedade, presunção de veracidade, legitimidade? É isso que ele está dizendo. Ele é nulo, ele é nulo. Mas até que essa nulidade seja determinada, ele está valendo, viu? Tá? Ele deve ser observado, quando se coloca, ele deve ser observado, ele deve ser obedecido, até que haja uma decisão, seja uma decisão administrativa ou judicial, que declara a sua nulidade, tá bom? E aí, possivelmente, ele terá efeitos retroativos, isto é, ex tunc. Lembra? Ex tunc, pá, na testa, quer dizer que volta, e aí ele terá anula, vai ser nulo todas as consequências desde o começo, tá certo? Por outro lado, devem se respeitar aí direitos de terceiros de boa fé, que por um acaso tenham sido atingidos pelos atos que agora a gente percebe é nulo. Já o anulável, isso tudo está escrito lá no material da gente, é aquele ato que contém defeitos, sim, porém, eles podem ser sanados, entendeu? Convalidados. Lembrou dessa palavra? Lembrou dessa palavra? Geralmente o ato nulo, pessoal, é aquele que fere a lei. Lembra disso? Fere a lei. E geralmente em um dos seus elementos, competência, finalidade, forma. E se for vinculado, motivo, objeto, tá? Já o anulável, ele tem sim algum defeito. Não falei vício insanável, falei defeito. Mas que a administração pode conseguir regularizar esse defeito. Entendeu? No entanto, se você mantiver esse defeito, se você não corrigir, não arrumar, o ato acaba sendo nulo, tá? Ele pode ser arrumado, como eu coloquei para vocês, ele pode ser salvo, e passar a ter validade, né? Desde que seja sanável. Tudo bem? Nem todo defeito do ato é possível resgate, é possível cura, tá bom? Apenas aqueles expressamente previstos na lei. Então, cuidado. O anulável, ao contrário do nulo, tem alguma salvação. Se a administração desejar correr atrás, ele consegue convalidar o ato. O nulo não tem jeito, porque possivelmente feriu a legalidade, tá? E se ele for nulo, só para lembrar, hein? Com relação ao controle, a própria administração pode anulá-lo, porque ele é nulo, porque é contra a lei. E se a administração não o fizer, o judiciário pode fazer. Já o ato inexistente, pessoal, é aquele que apenas aparenta ser um ato administrativo. Aparenta ser uma manifestação de vontade da administração pública. Eles são produzidos por alguém que se faz passar por um agente público, sem sê-lo, sem ser agente público, tá bom? Ou que contém aí um objeto juridicamente impossível. Então, possivelmente no inexistente, vamos imaginar aí que é um vício completo, insanável de competência. O sujeito finge que é alguma coisa, tá? Que é um servidor público, que é um agente público, ele não é.
Então esse ato dele simplesmente não existe. Tá ok? Muito bem. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, essa matéria é uma matéria um pouco mais trash, tá? Um pouco mais complexa. Eu fui tentando colocar vários exemplos para que fique mais fácil para você compreender, né? Porque é muito teórico aqui a matéria colocando. Se você já atua em um órgão público, e muitos de vocês fazem estágio, né? Ou você vivencia situações que você tem que ir na prefeitura, você tem que ir numa secretaria resolver problemas, às vezes você trabalha no escritório. Então, neste caso, você já vivencia atos administrativos. E possivelmente muitos dos que eu falei aqui para você, você já realiza. Então, você percebeu que alguns desses atos podem estar classificados em mais de uma classificação. Porque, como eu disse, a divisão de classificação é simplesmente uma questão de ponto de vista. Dependendo do enfoque, do aspecto que você vislumbra ali, daquele ato administrativo, você terá uma classificação diferente. E quando não, o mesmo ato pode ser classificado em vários pontos. Geralmente tá? É possível classificar de várias formas, tá certo? Como eu falei, essa é uma matéria um pouco mais pesada, um pouco mais chata. Então eu peço a vocês que depois leiam o material que a gente colocou lá para vocês com bastante carinho, assistam mais uma vez isso, tá certo? Verifique que às vezes pouca gente está assistindo. No YouTube, muitas vezes eu consigo vislumbrar quantos viram, quantos visualizaram, e muito pouca gente visualiza. Vocês olharam bastante os primeiros vídeos. Aqueles vídeos de autarquias, quando eu falei, por exemplo, de autarquia, foi muito bem assistido. Já esses últimos vídeos, pouca gente está vendo, pelo menos pelo YouTube. E no Classroom eu não consigo vislumbrar. Então eu estou aqui na torcida de que vocês estão assistindo pelo Classroom. Espero que sim. Se não, né, pelo YouTube, pouca gente tem visto. E no YouTube, quando vem, salvo algumas exceções, é óbvio, né? Vocês têm visto isso rapidamente, porque às vezes o vídeo tem 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, e tem gente que viu 10, 15 minutos o vídeo. Quer dizer, parou o vídeo para ver depois? Pode ser, né? Eu entendo. O vídeo está sendo gravado justamente para isso, porque às vezes, por algum motivo ou outro, a pessoa não pode assistir o vídeo naquele horário específico da aula, ou não pode vê-lo inteiro na hora da aula. Muita gente está com criança em casa, muitas vezes está tendo que cuidar dos pais, às vezes de idade, muitas pessoas estão trabalhando em horários alternativos, eu entendo, mas não tem jeito, pessoal, tem que arrumar um tempinho, uma hora ou outra para estudar. Lembre-se, faculdade é sacrifício, não é determinação, não tem jeito. A gente tem que encontrar aí momentos, horários em que a gente possa estudar, ler a matéria, tá bom? Eu sei que todo mundo está passando por problemas, eu compreendo, tá? Estamos aí nos esforçando para tentar sanar essas dificuldades todas, mas eu peço a vocês um pouco mais de determinação, de garra, porque não é fácil, mas é o que nós temos, né? É o que tem para hoje. Então nós temos que tentar acompanhar, tudo bem? Eu deixei aí para vocês uma pergunta no Classroom para que vocês respondam ainda agora, durante o horário da nossa aula. Tá ok? Vejam que é uma pergunta bastante simples, não vai ter dificuldade. Comentei sobre essa resposta hoje aqui, neste vídeo, e falei sobre a mesma situação nos vídeos passados. Há 3 ou 4 vídeos que eu venho falando a resposta dessa perguntinha, tá? Uma pergunta simples, é só para a gente poder acompanhar e para eu fazer um teste de como é que vocês estão acessando o Classroom e se vocês estão conseguindo usá-lo para responder. Até porque é um teste para a gente, de repente, preparar a nossa prova através do Classroom. Tá certo? Forte abraço a todos, bons estudos. Eu estou à disposição agora no horário da aula, ou depois, se for necessário, não tem problema quanto ao horário, tá? Mas depois eu peço um pouco de paciência, porque talvez eu não possa responder de imediato, posso estar gravando aula, preparando aula, mas estou à disposição para perguntas, questionamentos, dúvidas que vocês tenham, seja no WhatsApp, podem perguntar no próprio YouTube, podem perguntar no Classroom, eu respondo, não há problema nenhum, tá certo? Forte abraço a todos, bons estudos, até a próxima aula, ok?